Sabe aquela ideia genial que parece que vai mudar o mundo? Pois é, ter essa ideia é só o comecinho da história. O desafio de verdade é pegar essa faísca e transformar num produto de sucesso que chega na mão das pessoas. E para isso não tem mágica, não. Precisa de um plano, e um plano bem sólido. Mas que plano é esse? Como ele funciona na prática? É isso que a gente vai desvendar agora. Para conseguir navegar por esse caminho, a pessoa que planeja um produto, ela precisa ser quase duas pessoas ao mesmo tempo. É, sério. De um lado, ela tem que ser o estrategista, sabe, aquele que sobe na montanha para ter a visão completa do cenário, e do outro precisa ser o arquiteto, aquele que desce e olha cada detalhe da planta com uma lupa. Uma hora no macro, outra no micro. E olha só, esses dois papéis, eles se desdobram em dois níveis de planejamento bem diferentes. Primeiro, tem o planejamento estratégico. É ele que responde às perguntas grandes. O que a gente vai construir e, mais importante, por que isso vale a pena? Depois vem o planejamento de projeto, que é mais pé no chão. Ele define o como a gente vai fazer e quando vai ficar pronto. Entender essa divisão é o que separa o sucesso do fracasso. Então, vamos começar por cima com essa tal visão estratégica, a visão de 10.000 pés de altura. Pensa só, uma empresa tem, sei lá, dezenas de ideias, um monte de possibilidades na mesa. Como é que se decide em qual delas investir tempo e dinheiro? É exatamente aí que entra esse primeiro nível de planejamento. A base para tomar qualquer boa decisão estratégica é uma só: informação. Porque no fim das contas, escolher um produto para desenvolver é quase como fazer uma aposta, né? E quanto mais informação se tem sobre o mercado, sobre as tendências, sobre as tecnologias, maiores são as chances de ganhar essa aposta. É, sem dúvida, a vantagem competitiva mais valiosa que uma empresa pode ter. Certo, mas de onde vem essa inteligência toda, esse conhecimento de tecnologia? Bom, existem alguns caminhos. As empresas aprendem muito no dia a dia com a própria operação. Outra forma é comprar esse conhecimento, ou seja, adquirir outras empresas que já são craques naquela tecnologia. E tem também um terceiro jeito, que é criar novas empresas a partir de uma tecnologia que nasceu ali dentro. São os famosos spin-offs, sabe? Uma forma de explorar novos territórios. Ok, então a empresa já juntou um monte de conhecimento e agora tem uma lista de projetos em potencial. Só que tem um problema: o dinheiro e o tempo não são infinitos, né? Então, como é que se faz para filtrar tudo isso? Como priorizar e, o mais importante, como escolher os projetos que vão de fato levar a empresa para frente? Para ajudar nessa decisão difícil, existem alguns modelos. Um desses métodos é o do valor comercial esperado. Esse aqui é bem direto ao ponto, é quantitativo. A ideia é basicamente calcular o retorno financeiro que um projeto pode dar. A gente pega a receita que ele deve gerar, tira os custos de desenvolvimento, os custos de lançamento e pronto. É uma maneira de olhar friamente para os números e ver qual projeto no papel promete o maior retorno financeiro. Só que a gente sabe que nem tudo se resume a dinheiro, certo? Por isso existe outro modelo, o baseado em notas, que já tem uma pegada mais qualitativa. Aqui, cada projeto recebe uma pontuação em vários critérios diferentes. Coisas como: esse projeto tem a ver com a nossa estratégia? O mercado para ele é interessante? A gente tem condição técnica de fazer isso? Essa análise ajuda a garantir que os projetos escolhidos não sejam só lucrativos, mas que façam sentido para o negócio de um jeito mais amplo. E para ter aquela visão do todo, a visão panorâmica, tem uma ferramenta visual bem legal, o gráfico de bolhas. Ele ajuda a enxergar todo o portfólio de projetos de uma vez. Imagina assim, cada projeto é uma bolha. O tamanho da bolha pode ser o custo dele, por exemplo. E a posição dela no gráfico mostra a relação entre o risco e o retorno. Com isso, fica fácil ver se a empresa está equilibrada ou se está, sei lá, apostando tudo só em projetos de altíssimo risco. Beleza, a decisão foi tomada, o projeto ganhou sinal verde, agora a gente sai daquela visão lá de cima, dos 10.000 pés, e bota o pé no chão. É o momento de tirar o chapéu de estrategista, colocar o de arquiteto e começar a desenhar o plano detalhado de como as coisas vão acontecer. Mas antes de mais nada, tem uma diferença que precisa ficar muito clara. A diferença entre processo e projeto. Pensa numa linha de montagem. Isso é um processo. É algo contínuo, repetitivo. Agora um projeto é outra história. Ele é temporário, é único, tem começo, meio e fim. O objetivo dele é criar algo que não existia antes. E é justamente por ele ser finito que o jeito de planejar é tão específico.
E olha, um projeto nunca acontece isolado numa bolha. Por isso é tão importante mapear todo mundo que tem interesse naquilo, os famosos stakeholders. E não é só o cliente e a equipe, não. É quem paga a conta, são os fornecedores, são outros departamentos da empresa, todo mundo. Cada um deles tem uma expectativa. E o mais complicado é que o peso de cada um vai mudando ao longo do projeto. Deixar toda essa gente na mesma página, isso é uma verdadeira arte. Agora, se tem uma etapa em todo esse planejamento que é a mais importante de todas, é a definição do escopo. Pensa no escopo como se fosse o alicerce de uma casa. É a base de tudo. Se esse alicerce for mal feito, se o escopo for vago, a chance do projeto inteiro desmoronar lá na frente é gigantesca. E aqui tem um detalhe crucial. Existem 2 tipos de escopo, e confundir os dois é um perigo. Primeiro tem o escopo do produto, que diz o que a gente está construindo, quais são as funcionalidades, as características dele. Depois tem o escopo do projeto, que define todo o trabalho que a gente vai ter para entregar esse produto. Um é o destino da viagem, o outro é o mapa de como chegar lá. A falta de clareza no escopo pode gerar problemas gigantescos. Quer ver um exemplo clássico disso? O escopo de um projeto dizia que um protótipo precisava ser testado na água. A empresa contratada foi lá e usou uma piscina. Só que a definição de água para a Marinha, que era o cliente, era o Oceano Atlântico. Uma palavra, 2 significados completamente diferentes. Isso mostra que ser preciso com os termos não é preciosismo, é uma necessidade. E o perigo não é só em ambiguidade, mas também a falta de conhecimento. Olha essa outra história. O escopo pedia o uso de contêineres arejados. A equipe pensou, arejado é para circular o ar, e usou contêineres com a parte de cima aberta. O que aconteceu? Choveu e estragou toda a carga. O cliente, na verdade, queria contêineres com ventilação por baixo. Uma única palavra mal interpretada, uma suposição e um prejuízo gigantesco. Quando o escopo está finalmente bem definido, bem amarrado, todo o resto do planejamento flui a partir dele. É como um efeito dominó, sabe? O escopo diz quais atividades a gente precisa fazer, as atividades definem quais recursos e quanto tempo vamos precisar, e isso, por sua vez, leva ao cálculo dos custos e à análise dos riscos. Uma coisa puxa a outra, é uma sequência lógica. Sabe, um bom plano não é aquele que só imagina o cenário perfeito, onde tudo funciona. Muito pelo contrário. Um plano de verdade é aquele que tenta prever o que pode dar errado. Essa parte de planejar os riscos, de antecipar os obstáculos, é uma das tarefas mais cruciais de quem arquiteta um projeto. Geralmente, os riscos de um projeto de produto podem ser divididos em 3 grandes grupos. Primeiro, os riscos tecnológicos. Por exemplo, quando se usa uma tecnologia que ainda não está 100% madura. Depois, os riscos gerenciais, que podem ser uma mudança de prioridade da diretoria ou até a falta de experiência da equipe. E, por fim, os riscos regulatórios. Imagina se no meio do projeto surge uma lei nova que muda tudo. Ok, os riscos estão mapeados. O que a gente faz com eles? Basicamente, existem 3 estratégias de ataque. A melhor de todas, claro, é eliminar a fonte do risco, acabar com ele na raiz. Se isso não der, o plano B é tentar diminuir a chance dele acontecer. E se, mesmo assim, o pior acontecer, a gente precisa ter um plano C para diminuir o estrago, o impacto que ele vai causar. Então, quando a gente junta tudo isso, a visão lá de cima, a estratégica, com o plano detalhado aqui de baixo, de projeto, o que a gente tem é uma verdadeira plataforma de lançamento. Tudo pronto para tirar a ideia do papel e transformar em algo real que gere impacto. No final do dia, é isso. O sucesso em desenvolver um novo produto vem dessa capacidade de jogar nos 2 níveis. É preciso ter a visão do todo, a visão estratégica, para escolher as apostas certas e, ao mesmo tempo, ter a disciplina do arquiteto, do plano detalhado, para garantir que a execução seja impecável. É dominar a visão de 10.000 pés e o projeto no chão de fábrica. E tudo isso deixa a gente com uma última provocação. Ter um plano é fundamental, a gente viu isso. Mas o mundo não para, né? A tecnologia evolui, o mercado vira de cabeça para baixo, então fica a pergunta no ar. Onde é que termina a necessidade de um plano super detalhado e onde começa a necessidade de ser ágil, de se adaptar? Encontrar esse equilíbrio, talvez essa seja a verdadeira arte por trás da criação de um grande produto.